Olá pessoal, vamos conversar um pouquinho a respeito do dolo e da culpa, ok? Bom, todo mundo sabe que o artigo 18, no parágrafo único do Código Penal, diz que todos os crimes são dolosos, salvo quando houver expressa previsão legal em contrário. O que ele quer dizer com relação a isso? Todos os crimes têm o dolo como um elemento implícito, é um elemento subjetivo implícito do tipo penal. Não está escrito matar dolosamente alguém, mas é como se tivesse escrito, né? E o crime só vai ser culposo quando houver a expressa previsão legal, ou seja, quando aquele tipo penal prevê a modalidade culposa de forma clara, de forma textual. Isso significa dizer que o elemento dolo, ele não precisa estar escrito, mas o elemento culpa precisa estar escrito no tipo penal correspondente para que aquele fato seja considerado típico, ou seja, ele possa se subsumir ao tipo penal incriminador. Mas o que é dolo e o que é culpa? A gente chama de doloso o fato quando a gente tem a intenção de produzir o resultado ou assumir o risco da produção daquele resultado. Por isso eu digo a respeito da existência de um elemento volitivo e de um elemento cognitivo no dolo. Ou seja, dolo é consciência e vontade. Esse dolo, ele pode ser classificado como um dolo direto, quando o sujeito tem uma intenção dirigida à realização do resultado. Por exemplo, eu quero matar Jailton. Rafaela tem uma conduta dirigida a matar Jailton, porque essa é a intenção dela. Então, Rafaela age com dolo direto, né? Mas esse dolo também pode ser eventual. O que seria um dolo eventual? O dolo eventual é quando eu não tenho uma intenção de realizar aquele resultado, mas eu assumo o risco de produzir aquele resultado. Eu sou indiferente com relação à realização daquele resultado. Por exemplo, eu quero acelerar meu carro. Ah, Rafaela, mas pode ter alguém que passe na frente do seu carro naquele momento que você está acelerando. Ah, mas não queria matar ninguém não, mas se alguém matar, eu sou indiferente com relação, se alguém morrer, eu sou indiferente com relação àquele resultado produzido. Então, significa dizer que eu não tô nem aí para esse resultado, né? Eu considero aquele resultado como provável, como possível, e eu não ligo para ele, eu não me importo com ele. Então, nesse caso, eu teria o chamado dolo eventual. Em ambas as situações, dolo direto e dolo eventual, eu digo que eu tenho um crime doloso. E o que seria então o crime culposo? O crime culposo, ele ocorre quando há mera violação a um dever objetivo de cuidado. O que eu quero dizer com isso? Significa dizer que o agente, para cometer um crime culposo, agiu por imprudência, negligência ou imperícia, que são as formas de culpa. Imprudência significa dizer que o agente teve uma conduta arriscada. Negligência, eu falo de uma omissão displicente. E imperícia, quando ele não observa uma regra técnica de profissão, arte ou ofício. Nessas três hipóteses, eu tenho o chamado crime culposo, que pode ser classificado como uma culpa consciente ou como uma culpa inconsciente. O que seria a chamada culpa consciente? A culpa consciente ocorre quando o sujeito não quer o resultado, mas tem a possibilidade de prevê-lo. Então, há uma chamada previsibilidade subjetiva com relação ao resultado. Mas, embora ele não queira e ele tenha a possibilidade de prever, ele confia que aquele resultado não vai acontecer. Então, embora ele consiga imaginar que aquele resultado possa vir a acontecer, ele confia tanto nele que ele fala, esse resultado não vai acontecer. Então, ele tem um chamado excesso de confiança. Então, ele não é indiferente com relação ao resultado final, como acontece no dolo eventual. Ele tem uma preocupação com relação ao resultado final. Só que ele acredita que aquele resultado não vai acontecer, ok?
O que seria então a culpa inconsciente? A culpa inconsciente, ela ocorre quando o sujeito sequer consegue prever aquele resultado como possível, mas objetivamente haveria a possibilidade de prever aquele resultado. Nesse caso, eu não tenho uma previsibilidade subjetiva, mas apenas uma previsibilidade objetiva com relação àquele resultado. Então, na cabeça do agente, aquilo nem passava por ela. Não era nem imaginável que aquele resultado poderia acontecer. E por isso, ele toma um susto como resultado, quando o resultado acontece, porque ele passava pela cabeça dele, era algo completamente inesperado. Por isso que a gente chama isso aqui de culpa inconsciente. E dessa forma, eu monto a chamada escala subjetiva, que vai do dolo direto, passa pelo dolo eventual, passa pela culpa consciente, até alcançar a chamada culpa inconsciente. Esses são os elementos subjetivos do tipo penal. Até o próximo vídeo.